Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós falaremos sobre um assunto importante para o crescimento espiritual da igreja. Hoje falaremos sobre a comunhão com os irmãos, sobre a paz. Vamos aprender hoje a importância do perdão para que a obra do Senhor continue sendo feita. Amém? Antes disso, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença para Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel em nossas vidas. Queremos Te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pai, toma a direção dessa aula, dessa lição, Senhor, que essa lição venha falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós aprenderemos sobre duas pessoas, duas irmãs que faziam a obra do Senhor, mas chegou uma situação em qual elas precisavam perdoar uma a outra. Hoje o nosso texto áudio está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Procure a paz e faça de tudo para alcançá-la. É isso que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, parte B. E o nosso título da lição é Felizes os que trabalham pela paz. Hoje aprenderemos que é muito importante para Deus que trabalhemos em união. Em Salmos 133:1 diz: Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas tia, é o nosso irmão de sangue? É sim, é o nosso irmão de sangue. Mas a Bíblia se refere também aos nossos, principalmente aos nossos irmãos em Cristo. Mas por que o salmista Davi citou isso? Porque Deus se agrada quando nós vivemos em união com os nossos irmãos. O apóstolo Paulo se deparou com a situação em que encontrou duas irmãs que faziam a obra do Senhor em comunhão uma com a outra. Tudo que elas faziam com alegria e compreensão. Tudo que envolvia a obra do Senhor, elas faziam juntas. Mas um certo dia, elas se desentenderam, elas brigaram. O nome de uma era Evódia e o nome da outra era Síntique. As mesmas que viviam em comunhão, agora não vivem mais por causa de um desentendimento. Elas eram da igreja de Filipe. Depois desse desentendimento, tudo que uma fazia era motivo de aborrecimento uma para a outra. Tudo que uma fazia irritava a outra. Mas o apóstolo Paulo, que fazia a obra junto com elas, quando recebeu essa notícia, ficou muito triste, pois sabia que a obra do Senhor não iria para frente desse jeito. Em desunião, Deus não opera. Mas o apóstolo Paulo ficou sabendo dessa situação e ficou muito triste. Lembra do apóstolo Paulo que antes perseguia o povo de Deus? Que o nome dele era conhecido como Saulo, e Deus transformou a vida dele e mudou o nome dele para Paulo. Então, Paulo ficou sabendo da situação e pensou em fazer uma carta, pois ele ficou muito preocupado e triste com a situação em que elas estavam. Paulo escreveu uma carta para a igreja de Filipe, dando conselhos importantes para o crescimento espiritual da igreja. E dentre eles estava Evódia e Síntique. Paulo estava triste com essa situação em que elas estavam. Então, o que Paulo fez? Paulo chamou elas e pediu com muito amor que elas voltassem à amizade de antes que elas tinham. Voltassem à comunhão que elas estavam, para que a obra do Senhor continuasse a crescer. E só assim Deus opera na comunhão. Ele ficou muito triste com a situação em que elas estavam, porque antes elas eram amigas e faziam a obra do Senhor juntas, em concordância uma com a outra. Mas por causa de um desentendimento, elas brigaram e ficou uma situação muito triste, complicada
para a igreja e para o povo de Deus, pois elas estavam na frente de uma obra. Elas evangelizavam, elas cuidavam da igreja. E no meio desse desentendimento, Deus não ia operar. Por isso que Paulo ficou muito triste com a situação, ficou muito preocupado pela obra de Deus e também pela amizade que elas tinham, pela amizade delas duas. E Paulo ficou muito triste com a situação, porque a obra de Deus não pode ficar desse jeito. E também ele ficou muito preocupado pela amizade que elas tinham antes e agora elas não se dão bem. Então, ele chamou elas duas e pediu com muito amor que elas voltassem à amizade de antes, porque Deus é um Deus de paz. E aquele pedido mexeu com o coração delas, até que elas se perdoaram e voltaram à amizade, elas reataram a amizade uma com a outra. E Deus operou grandemente na vida delas duas e na igreja de Filipe. É isso que Deus quer, concordância um com os outros, concordância com os irmãos, dentro da igreja e também dentro de casa, dentro da igreja e também na escola. Onde quer que a gente vá, que possamos ter comunhão uns com os outros. Essa lição é muito importante e dá para aprender muita coisa dentro dela. É uma lição muito curta, mas que tiramos muito lado bom dessa história. Podemos aprender com Evódia e Sintique e também com o apóstolo Paulo. Com Evódia e Sintique, que temos que fazer a obra do Senhor. Temos que viver constantemente fazendo a obra do Senhor. Elas fazem a obra do Senhor dentro da igreja e fora da igreja. Elas evangelizavam também, ajudando ao apóstolo Paulo. Também podemos aprender com elas duas a perdoar os nossos irmãos e a obedecer ao nosso líder, porque foi através dele que elas duas reataram a amizade. Podemos também aprender com o apóstolo Paulo os conselhos corretos que temos que dar, nos depararmos com a situação e sabermos lidar com ela, como ele soube lidar na situação de Evódia e Sintique. Ele soube ser líder, mas principalmente ele soube ser amigo e pacificador. É isso que nós temos que ser, pacificadores. Pacificador, aquela pessoa que acalma a situação. Que possamos ser um amigo enviado por Deus para aconselhar e acalmar a situação. Que possamos ser como Paulo, pacificador, aquele que acalma a discussão, mostra o ponto certo da história e se preocupa com o reino de Deus. Nós temos que viver em harmonia com os irmãos para estarmos em comunhão com eles e principalmente com Cristo, que é o nosso Salvador. E ele é o principal exemplo de comunhão, amor e paz. Essa lição foi muito importante para mim, falou muito ao meu coração e espero que tenha falado com vocês também, crianças. Porque vocês são crianças, mas também tem momentos de desentendimento com um coleguinha, com alguém próximo, com um parente. Mas saiba que Deus é um Deus perdoador. Que possamos também aprender isso e exercer esse papel de perdoar e estamos em comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. Quando estamos em comunhão com os nossos irmãos, estamos em comunhão também com aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e um dia vai levar a gente para o céu. Que possamos lembrar que a união é muito importante para a nossa salvação, tá bom? Sem união, não podemos garantir a nossa salvação. Espero que vocês tenham aprendido a lição. E façam as lições do que vocês aprenderam sobre essa história.
o que você achou mais importante dessa lição. Pode escrever ou desenhar o que vocês quiserem, mas eu quero que vocês nos mostrem o que vocês acharam mais importante dessa lição, tá bom? Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês e possa trabalhar no coração de cada um de nós e possamos exercer essa função sempre de estarmos em comunhão com Cristo e em comunhão com os nossos irmãos. Amém? Cante lá.